Bom dia, boa tarde. Vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante. Oi, Lari. Nuvens flutuante, um enorme zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do zeppelin gigante desceu o seu comandante. Tá ouvindo bem? Dizendo Tá ouvindo a musiquinha? de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo. Oi, Cleide. Mas posso evitar o drama. Tudo bem? Se aquela Oi, formosa Cris. dama esta Caques. noite me servir. Essa dama era Geni, mas ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um. Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativaram forasteiros. Gente, como você é rica. Terreiro tão vistoso, É muita riqueza nesse negocinho balançando pra frente, pra trás, com esse sol da praia. É muita riqueza. era segredo dela. Muita riqueza. Eu sou muito rica, é verdade. Ai, ai. Boa tarde, Vou dar uma melhorada amadas. aqui. Vou dar uma melhorada aqui na cara da riqueza. Boa tarde, amados, amados, amadinhas, amadões, meninos, meninas, ninos, ninas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, né? Mas necessário para a nossa realidade atual. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos e ancestralidade. E só para a gente começar e pensar, os relacionamentos abusivos eles não acontecem só entre mulheres e homens. Acontece nas nossas famílias, acontece com os nossos amigos, acontece nas empresas onde nós trabalhamos, mas nós vamos partir do relacionamento homem-mulher, que eu acredito que faz muito sentido, levando em consideração esse momento onde tantas mulheres estão sendo mortas, né? Então eu trouxe para cá, acho que vocês ouviram, a música Taca a Pedra na Geni. É uma música extremamente antiga do Chico Buarque, que eu ouvia quando era criança, e eu pensei, gente, que música que eu vou colocar hoje? E me veio essa música. Então, essa música só demonstra o quanto o patriarcado e o escravagismo trouxe para a gente essa visão de que mulher é uma coisa. E isso não acontece só com mulher preta, isso também acontece com mulher branca. Por isso, quando a gente fala de violência doméstica, ela acontece em todos os âmbitos. Você pode ser a mulher mais fodástica do mundo, você pode ser a mais pobrezinha, vai acontecer, em algum momento a gente passa por isso, porque a gente está numa sociedade que diz que a gente pode matar a mulher a todo momento e que a gente precisa se sentir sempre menos, a gente precisa se sentir a não amada, a que precisa de cuidado, a frágil, que é para os abusos acontecerem, né? Como é que você percebe isso? Eu vou trazer uma experiência minha, eu tive uma parte disso no meu último casamento, e também a minha mãe passou por violência doméstica durante uns 4 anos, né? Então, é um assunto pesado, mas é necessário falar dele, até para a gente entender, principalmente nas nossas relações em casa ou no trabalho, como é que isso se dá e muito mais que isso. Como é que a gente não consegue enxergar como é que essa teia, né, do relacionamento abusivo acontece. Porque ela acontece de uma forma muito, né, boazinha, ele é super protetor, querendo cuidar de você, nossa, te amando com todas as energias dele, mas a primeira oportunidade que você tem para o próximo nível, ele vai falar, não,
Não precisa. Você precisa de mim para carregar a sua sacola. Você precisa de mim para dirigir o carro. Até chegar no momento que você já não faz mais nada e aí você começa a ser inútil, né? Como é que é para você? Ou você já passou por isso? Você percebeu isso em alguma relação sua? Então, como você falou, né? Esse tema é bastante polêmico. O que eu penso sobre isso? E sim, já estive na delegacia da mulher para fazer BO contra um dos meus ex-maridos. Mas a história é um pouco complexa, né? Eu acabei de sair agora de uma aula de Tantra que eu estou fazendo e a gente falou muito sobre a questão da distorção do feminino e do masculino, né? Da distorção dessas energias. E a distorção do masculino, uma dos sintomas da distorção do masculino é a violência, né? É a dominação. E um dos sintomas da distorção do feminino é a energia da vitimização e da submissão, né? Então, o relacionamento abusivo, ele há espaço, né, para ele na nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela é estruturada baseada nessas energias distorcidas, né? O patriarcado ele traz esse conceito, né, de que o homem é esse que domina e a mulher é a que se submete. A gente vê isso em todos os nossos símbolos, inclusive em histórias que a gente assiste no cinema, como se fossem, né, histórias românticas, né, e que trazem essa questão da dominação, né, e aí, como você falou, não necessariamente numa relação heterossexual, mas dessa energia do masculino submetendo ao feminino e o feminino se permitindo ser submetido. Então, tem essa complexidade. No meu caso, o que aconteceu? Foi no fim do meu primeiro casamento que eu passei por uma situação que eu precisei acionar a polícia para me proteger. Porque aconteceu o que geralmente acontece com mulheres que que sofrem feminicídio, né? O homem não aceitar o fim do casamento. Eu não vivia uma relação abusiva, né? Foi uma relação que era muito nova quando eu me casei, eu ia fazer 18 anos ainda quando eu me casei pela primeira vez. E nessa época do que eu pedi o divórcio, que eu pedi a separação, eu estava com 22 anos. Mas eu sempre tive uma energia masculina muito forte, distorcida, inclusive, né? Então, eu não cabia nesse lugar da vítima de uma relação abusiva. Pra cima de Moá, jamais. Eu não sei do que você está falando. Não tinha espaço, né? Eu não dava essa brecha. Era dois homens no mesmo ambiente, né? Eu já ouvi falar disso. Então, o que aconteceu? O meu ex-marido, ele tinha as questões emocionais e psicológicas dele. Eu pedi a separação porque eu entendi que aquela relação não fazia sentido para mim, no nível de valores, né? Nós tínhamos projetos de vidas completamente diferentes, né? E a gente começou naturalmente a se afastar por conta disso, e chegou uma hora que eu falei, né? Estou fazendo aqui, né? E aí ele não conseguiu aceitar, mas ele tem uma mega história de vida super difícil, de várias situações de rejeição, né? E abandono. Né? E aí, quando eu pedi a separação, isso veio muito forte para ele. E aí ele foi para o lugar do não aceito, sem você eu não vivo, você não vai ficar com mais ninguém. Aí ele me perseguia, ia no meu trabalho. Então, nessa fase, eu precisei acionar a polícia para me proteger mesmo, né? Porque ele estava descontrolado enfim.
ele fez mal, inclusive para ele mesmo nessa fase, né? Muito mal. Então eu vivi essa situação. Mas como eu tinha esse meu masculino muito forte e distorcido, eu não me coloquei em nenhum momento nesse lugar de uma pessoa que vive uma relação abusiva, né? Porque isso também é uma permissão que a gente dá, né? Dependendo de como que a gente está emocionalmente, como que está a nossa energia. Então, eu sempre fui essa pessoa que eu encarava, que eu ia para cima. Inclusive, eu estive na delegacia da mulher já, não só por mim, mas por outras mulheres da minha família que estavam vivendo relacionamentos abusivos e que eu levava na delegacia da mulher para fazer queixa, né? E aí foi essa situação que eu vivi, assim. Mas eu vejo muito claro o quanto que esse lugar da criança emocional ferida, da distorção das energias, do sagrado masculino e do sagrado feminino, da estrutura patriarcal da nossa sociedade, quanto que tudo isso vai, né, se encaixando para criar as condições para que exista esse tipo de relação, né? E aí, trazendo até para a ancestralidade, também tem a questão das lealdades, né? Então, a gente aprende muitas vezes com o nosso sistema esse prazer no desprazer, né? Que é você ver ali um relacionamento abusivo acontecendo na sua casa, com a sua mãe, com o seu pai, ou com o companheiro da sua mãe, com o companheiro do seu pai. E você muito pequeno ainda não tem discernimento para saber o que é amor e o que não é amor. Para você, aquelas pessoas são deuses, né? Porque quando a gente é pequeno, os nossos pais, eles são vistos nesse lugar de deuses, né? De provedores, né? De tudo. E aí a gente aprende, muitas vezes, a partir desse exemplo distorcido do que é um relacionamento, que relacionamento é esse lugar, né? De abuso. E aí, por lealdade, muitas vezes, por amor, esse amor distorcido também, a gente acaba repetindo, né? Então, tem toda essa complexidade. Eu falo, eu só não vivi uma relação abusiva por conta do meu masculino distorcido. Olha que interessante, né? Sempre neguei o feminino em mim. E foi essa negação que hoje eu busco a cura dela, que me ajudou no momento em que eu poderia até cair nesse lugar, né? De me submeter. Eu peço divórcio, a pessoa não aceita, não, tá bom, então eu vou ficar aqui quietinha e acabo me submetendo. Não foi isso que aconteceu. Porque como eu disse já em outras lives, eu sempre falei que eu era mais macho que muito homem e ninguém me segurava, né? A gente já vai responder sua pergunta, Leandro. Quando a gente fala quando eu falo de ancestralidade, eu trago muito essa relação do quanto o apanhar era naturalizado. Né? É a mesma coisa o quanto o racismo, embora seja naturalizado, mas nós estamos falando dele, né? E a gente precisa prestar atenção nas nossas relações. Como é que a gente reproduz as nossas relações, né? Porque normalmente a gente reproduz o que a gente aprende. Então, normalmente essa mulher está sendo lugar de submissão, ou levando em consideração que 52% da nossa população é preta, mais de 25% é mulher preta, e que essa mulher preta, 50% dela ou mais, ganha R$250 por mês, a gente já sabe também por que gera esses relacionamentos abusivos. Porque muitas delas vivem nesses relacionamentos porque elas precisam manter a sua família. Né? Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, principalmente para a nossa população preta, primeiro eu aprendi isso em alguns lugares que podia, e isso vem do racismo, vem do capitalismo, vem do patriarcado. Quer dizer, vocês são coisas e vocês serão coisas até o fim, e você é coisa e essa coisa tem um dono. E normalmente esse dono é o marido. Então, quer dizer, aquele relacionamento que vai perpetuando. As que conseguem elevar um pouco o grau, passa por relacionamentos abusivos nas empresas, com as brincadeirinhas, conforme que as pessoas falam, e aí você sempre é a raivosa, né? Que esse era o nosso caso, a raivosa. Cara, não vai fazer comigo o que tá fazendo com essa mina. Então, fulana, não é legal e tal.
mas para você tá tudo bem, comigo não vai ser. Então, quer dizer, a questão da ancestralidade também, ela traz esse desafio de romper até mesmo o que você acabou de dizer, essa lealdade, né? Porque eu olho, naquele momento era natural, tudo bem, por exemplo, hoje, ainda, eu ouço meninas de 20 anos dizer, ah, não tem problema nenhum levar um tapinha. Então, ela aprendeu isso na casa dela e ela vai reproduzir em qualquer lugar. Então, se alguém bater nela, teve uma época que eu fazia um trabalho nas escolas, que era falar que puxar cabelo não é amor. Que falar para você não usar uma roupa que as menininhas acham, né? Nossa, ele tá falando para mim que eu posso usar essa roupa, ele me ama. Nossa, ele puxou meu cabelo porque eu estava conversando com aquele menino. Então, quer dizer, tem muito a ver com essa relação, né? E que a televisão faz questão de sempre repetir o lugar da coisa, o lugar que tem alguém que manda, o lugar que esse alguém é esse provedor lindo, maravilhoso, que vai te trazer coisas lindas e um lindo futuro. Vamos à pergunta do Leandro. Leandro perguntou, vocês acham que muitas vezes a mulher demora a relatar a agressão doméstica por conta da tentativa de manter a família? E aproveitou para nos parabenizar. Sim, muitas vezes é para manter a família. Eu tive isso com a minha irmã do meio, que passou muito tempo, não chegou a apanhar nem nada, mas eram brigas constantes, porque também ela ia para cima, não queria saber. Não existia uma briga corporal, mas existia uma briga de valores, né? E isso começou a dificultar o relacionamento até um ponto. Ela passou muito tempo sem trabalhar para cuidar da família. Quando ela começou a trabalhar e voltou para a faculdade, o que ela fez deu um pé. Tchau, tô indo embora. E aí, depois de 6 ou 7 anos, esse cara começou a perseguir ela de novo, né? E a polícia não deu conta. Porque eles não dão conta. São muitos casos e eles só entendem que é feminicídio quando morreu, né? Então, a gente espera chegar no limite das coisas para que elas aconteçam. Então, é importante também a gente pensar quais os nossos padrões de relacionamento. O que nossos pais faziam, que para a gente era muito natural, e se a gente parar para olhar hoje com uma nova consciência, com uma expansão de consciência, né? Porque naquele momento era certo, nós continuamos a repetir sem questionar. Então, se você vem de um pai agressivo, provavelmente, se você não expandir a consciência, não fazer autoconhecimento, não pensar em inteligência emocional, você vai ser um pai agressivo com seu filho, né? Então, assim, como é que a gente repete? O quanto a gente está repetindo essas ações por achar que é natural, por nunca questionar, por nossos pais ser os caras e a gente está nesse processo de aprendizado até de quem somos nós. E também, eu acho que essa pergunta do Leandro tem a ver com o que você estava falando antes, né? Do como você aprende que é uma família, né? Que eu acho que esse modelo de família, Margarina, que a gente vive, também é um modelo pasteurizado e construído a partir desse pensamento do colonizador, né? Não é assim que vivem as tribos indígenas, não é assim que vivem as tribos africanas. Então, essa lógica, ela é uma lógica que, como você falou, né? Enquanto a gente não toma consciência, a gente continua reproduzindo e achando que tá fazendo tudo bonitinho como manda o figurino. Quando, na verdade, a gente está reproduzindo algo que não faz sentido nem pra gente, né? Às vezes você tá ali sofrendo num relacionamento que as pessoas, elas não têm as mesmas visões de mundo, não conseguem sentir prazer naquela troca, né? Não conseguem nem ter uma troca equilibrada, mas persiste naquele lugar só porque existe um entendimento coletivo de que a gente precisa ser feliz para sempre com aquela pessoa que é a nossa alma gêmea da vida inteira, né? Então tem todo um monte de ilusão aí, um monte de mentira que a gente continua contando para a gente mesmo e que sustenta tudo isso, né? Porque essa estrutura do patriarcado, ela é uma estrutura que ela é pesada, né? Ela oprime muito, né? E oprime homens e mulheres, né? Porque os homens vão para esse lugar
de não poderem ter acesso ao seu emocional, têm a sua saúde emocional mega comprometida, quando sofrem grandes perdas, né, não conseguem lidar com os seus lutos, muitas vezes se suicidam, vão para esse lugar de se tornarem os vilões, né? Vamos pensar, né? Pensando aqui numa dimensão espiritual. Vocês acham que o espírito dos homens querem, né, no seu mais elevado, querem ser esses abusadores? Né? Tem muita questão aí vinculada a tudo isso que a gente aprendeu sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é se relacionar, que acaba sustentando, né, esse tipo de comportamento, essa reprodução desses abusos. Então, eu penso muito que, às vezes, a gente faz alguma coisa achando que está buscando algo, né, na inconsciência, como foi essa pergunta do Leandro, né? Ela não está denunciando para manter a família, tal. Às vezes você está achando que você está buscando aquilo, mas você está reproduzindo um padrão, você não está fazendo essa escolha, né? Essa escolha não está vindo da tua essência, né? Não é algo que realmente é genuíno, que é autêntico, que nasceu de você. Na verdade, é a percepção que você tem da escolha que você acredita que tem. Quando, na verdade, existem infinitas outras possibilidades, né? Então, eu acho que é complexo, porque às vezes a gente vive na Matrix, né? Então, às vezes a gente acha que a gente está escolhendo, quando na verdade a gente está escolhendo entre aquelas opções que deram pra gente. Não é uma escolha bem interna, assim, da nossa essência real, né? Então, existe uma desconstrução, uma necessidade de desconstrução que é muito mais profunda do que só a gente aprender a não se colocar numa relação abusiva, né? Mas entender até esse modelo de relacionamento que a gente vive, né? Que fala tanto da monogamia, né? E todas essas coisas que a gente aprendeu, faz sentido, né? Porque a gente vive tanta hipocrisia, tanta gente que está num relacionamento que teoricamente é monogâmico e não tem nada de monogâmico, nem para um lado, nem para o outro. Né? Não, e assim, e naturaliza a mentira. Para o outro. E naturaliza a mentira, né? Porque é o que eu falo. Hoje eu vou participar de um programa onde a gente vai falar de poliamor, né? E eu vou trazer o meu posicionamento sobre isso, a minha visão, né? Eu acredito que poliamor pode existir desde que os dois concordem que sim. Mas aí hoje o homem vive um poliamor e a pessoa não vive um poliamor. Quer dizer, o homem pode ter tudo quanto é mulher e a mulher não pode. Qual que é a lógica disso? Né? Então, quer dizer, é sempre um tendo poder em cima do outro. Então, quer dizer, o poliamor cabe só se o homem pegar todas. Agora, se a minha mulher pegar todas, não. Aí eu já não quero. Né? Então, assim, quais são as lógicas desse relacionamento se nós já nascemos? Nós não somos monogâmicos. Essa questão de monogamia existiu só para gerar herança. É uma questão econômica. Né? Para eu saber para quem eu estou repassando o patriarcado fez isso, saber para quem eu estou repassando a grana que eu vou fazer, que eu vou juntar. Né? Quero saber se esse filho é meu mesmo. Mas não porque Exatamente. Nós sejamos. Né? Porque você passar 50, 60 anos com uma mesma pessoa, quem consegue, parabéns, lindo, ok. Mas para mim não foi simples. Eu consegui viver 12 anos até que eu fui bem forte. Mas o barato é louco. Então, assim, por que você tem que manter relacionamentos mentirosos para caber na caixinha de uma sociedade que vive traindo? Não é mais fácil você saber que eu tenho relacionamento, eu sei que você tem relacionamento, vamos usar camisinha para nos mantermos com a saúde ok, e cada um segue seu caminho, gente. Essa necessidade de viver junto, de que eu preciso ter uma pessoa pro resto da vida. Aí um sabe, outro não sabe. Qual é a lógica? Para mim é meio esquisito entender essa lógica, e a gente sabe qual é a lógica, mas assim, cara, se vale para mim, eu posso ser uma pessoa, você também pode. Eu sei que você tem, a gente sabe que a gente já vive numa... Aí sim, o poliamor vale. Agora,
Só você, homem, pode ter 5 e a mulher não pode nem sair de casa? Qual é a lógica? Então, aí Patriarcal. a gente volta para essa lógica da dominação e da submissão, né? É, o, acho que o caminho, né, sempre, né, todas as filosofias, elas vão contar pra gente que o caminho é o caminho do meio. O caminho é a gente encontrar um equilíbrio. Então, não é ninguém domina e ninguém é submetido. Não tem que ter um maior que o outro. A própria constelação vai trazer a questão do equilíbrio, né? Então, se a gente está equilibrado, se ambos sabem onde estão, né? Porque eu acho que tem também essa questão da honestidade, da verdade, né? Mais do que para mim, né? Na minha visão, mais importante do que a fidelidade é a lealdade, né? É a gente poder ser verdadeiro, é a gente poder, em primeiro lugar, é a gente poder ser verdadeiro com a gente mesmo, com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente está precisando, com aquilo que o nosso corpo está pedindo, muitas vezes, né? Às vezes o nosso corpo está pedindo uma conexão, uma energia, e a gente está julgando, está negando, está bloqueando essa conexão. Então, é complexo, né? Voltando aí para o tema da questão do relacionamento abusivo, ele se sustenta nesse lugar do desequilíbrio, nesse lugar de que existe um ser que domina e um que é dominado, né? E aí eu estou trazendo, é óbvio que a gente sabe que na cultura que a gente vive, que é a cultura do patriarcado, que as mulheres elas estão nesse lugar, né? Elas estão nesse lugar da vítima, retida, né? Da submissa. Mas não necessariamente não existem exceções. Existem exceções também. Também existem relacionamentos em que é um relacionamento abusivo, em que o dominador é a mulher, né? Mas a gente está trazendo aqui essa questão invertida, porque a gente sabe que se a gente for olhar para as estatísticas, né, as mulheres elas perdem a vida nessas situações, né? E o mais eu acho que preocupante é que os números eles aumentam, né? A gente está nesse processo de expansão da consciência, de evolução, de construção de autorresponsabilidade, de nova era, da era de aquário, das pessoas, né, se conectando mais com a sua verdade, com a sua autenticidade, e os números de violência continuam, né, aumentando, né? Então, O, tem uma Leandro, situação muito grande para ser curada ainda. o Leandro disse aí na mensagem acima que aumentou 25% a violência doméstica e que no Acre aumentou 300%. Então a gente vê aonde o patriarcado ainda continua muito forte, é onde a violência também cresce de uma forma exacerbada. Né? E o desafio é como é que você pune? Né? Se você consegue punir, porque esse cara some, nunca mais você vê, vai matar outro em outro lugar. Então, quer dizer, existe uma questão, porque o nosso país está muito acostumado à não punição. Então, você não pune homem que é violento, você não pune policial que mata, você não pune cara que quebra toda a casa, porque é tão fortalecido de que isso está ok e que ele é inquestionável, que você vai fazer, que as coisas vão... E com o tempo, com essa repetição de padrão, o que você olha e fala? Não, tá tudo bem. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E faz sentido, Ângela, porque é isso. Esse comentário da Ângela é interessante, né? Um amor romântico fazendo as mulheres se moverem para receber migalhas. Vocês sabem que eu adoro comunicação não violenta e a comunicação não violenta ela é uma abordagem que envolve muito mais do que a comunicação, né? Ela vai falar em 3 níveis aí de uma mudança de mentalidade, né? No nível intrapessoal, que é como eu me relaciono comigo mesmo, no nível interpessoal, como eu me relaciono com o outro, e no nível sistêmico, né? Como que a sociedade está se estruturando. E essa frase, ela é interessante porque ela é uma verdade, mas também é uma mentira, né? Porque eu estou dizendo que
essa lógica desse amor romântico, né, cria essa ilusão, mas ao mesmo tempo eu estou abrindo mão da minha autorresponsabilidade para entender que eu escolhi acreditar nisso. Então, tem um passo que é do sistêmico, né? Como a gente está falando desde o início, né? Tem todo, lógico que tem uma cultura que sustenta esse tipo de relacionamento, mas também tem uma parte que é do indivíduo e a cura do sistema ela só acontece no individual. Então, é quando as mulheres acordam para elas perceberem que elas precisam ter responsabilidade, sair desse lugar de submissão, sair desse lugar de vítima e procurar ajuda, sejam denunciando. Isso aconteceu comigo, né? Quando eu fiz a denúncia, que eu fiz BO contra o meu ex-marido, eu percebi claramente que quando ele percebeu que ele não teria espaço para me dominar, ele se voltou para ele. Então, existia uma dor ali muito forte, que ele não estava sabendo canalizar. Também trago essa questão aí do peso do homem dentro dessa estrutura do patriarcado, né? Que o homem não aprende a lidar com suas emoções, não tem direito disso, não tem espaço para isso e tudo mais. Então, tinha uma dor ali muito grande, né, da criança emocional ferida dele, que ele não estava sabendo lidar e que aí, com aquela dor, no primeiro momento, ele direcionou para mim. Quando eu contra-ataquei, e contra-ataquei buscando ajuda, não só tentando enfrentá-lo, mas procurando a polícia, né, procurando a justiça para me proteger, que ele acabou fazendo? Se voltou para ele. Aquela dor que ele estava me atacando, ele voltou para se atacar, né? E foi o que aconteceu. Então, tem uma responsabilidade aí da vítima, que é foda dizer isso, né? Porque ainda mais nessa cultura do cancelamento, né? O risco é altíssimo de falar um negócio desse, mas não dá para eu vir aqui e não falar aquilo que eu penso, né? Eu acho que tem uma responsabilidade do indivíduo na transformação do coletivo. É isso que eu estou tentando trazer aqui. Tanto dos homens, né, que não estão, né, identificados com esse papel de abusador, mas que têm uma responsabilidade, né, em trazer para a reflexão para os homens, né, o quanto que a masculinidade tóxica alimenta esse sistema. E muitos homens não estão identificados nesse papel, mas se fazem de egípcia, né? Tá acontecendo O outro tá socando, a mulher em cima e ele outro dia passa para a mulher com o olho roxo e fala tudo bem. Exato. Então tem uma responsabilidade aí do masculino, né? Em acolher esse masculino e trazer para si, falar, olha, cara, né? Vamos conversar, né? Tem certeza que esse é o caminho, né? E tal. Mas tem uma responsabilidade também do feminino de não se aceitar, não aceitar esse lugar de ser dependente, porque um dos caminhos que levam a um relacionamento abusivo, como você falou lá no início, é que o homem começa cerceando a liberdade da mulher, né? Pelo primeiro a cor do batom, depois o tamanho da saia, daqui a pouco esse trabalho, acho que seria melhor faria mais sentido você ficar em casa cuidando das crianças, né? Ai, a sua família não é uma boa influência, tá? Eu vou cerceando, né? Eu vou cercando essa mulher. E a mulher, ela tem que assumir a responsabilidade, porque em algum momento ela deixou, né? Ela não estabeleceu os seus limites, né? Ela deixou que outra pessoa tomasse decisões para a vida dela, né? A gente sabe que a gente tem um histórico aí social, né? De desigualdade, né? Que as mulheres sim, tem menos acesso à questão financeira, as mulheres negras, então, mais ainda, mas existe toda uma construção. Então, todos os indivíduos são corresponsáveis nesse processo. E é muito claro para mim que a cura de um é a cura do sistema, né? Tanto do seu sistema ancestral, que muitas vezes a gente está repetindo o padrão da nossa ancestralidade,
quanto do sistema que a gente está inserido, né? A gente vive num dos países que mais mata mulheres no mundo, né? E isso tem tudo a ver com a nossa história, com como a gente foi colonizado, os abusos das mulheres negras, os abusos das indígenas, né? A nossa miscigenação, as histórias, elas, sabe, aquela história do peguei a Índia no laço. Então, tudo isso está aqui, né, no nosso inconsciente coletivo e a gente muitas vezes continua reproduzindo padrões conscientes ou inconscientes e sustentando Sim. essa estrutura, né? Então, a gente precisa assumir responsabilidade no indivíduo para poder fazer essa transformação no coletivo. Meu Deus. A Angela está falando que ela teve uma paciente que apanhava de sexta a domingo. E ela se dizia que tinha sorte porque a mãe apanhava de segunda a segunda. Então, e é isso. É muito louco a mente das pessoas. Ela aprendeu com a mãe que estava tudo bem apanhar. Então, se eu apanho só 3 dias, nossa, que maravilha! Mas esse é o desafio. O desafio é, será que eu preciso reprisar essa novela? Será que faz sentido para mim apanhar também porque a minha mãe apanhou? Será que faz sentido eu suportar alguém gritando comigo porque o meu pai gritava com a minha mãe? Então, quando a Cacá traz essa questão da autorresponsabilidade, traz essa questão do quanto eu vou me questionar a ponto de olhar para essas coisas e é lógico que muitas vezes, por exemplo, para ela é natural, ela não consegue entender que tem um abuso aí. Ela não sabe nem que é abuso, ninguém nunca nem falou isso para ela. Mas qual é a nossa responsabilidade nesse processo? É a gente olhar em torno da gente. Como é que será que está o entorno? Será que tem mulher que apanha todos os dias, igual a mim? Ou apanha só de sexta, sábado e domingo, quando meu marido tá bêbado? Será que é amor? Será que eu... E aí tem aquela questão, né? Será que eu, se eu fosse homem, eu faria a mesma coisa com ele? Né? Que vale esse questionamento. Porque o desafio nosso é esse despertar no sentido de questionar coisas que a gente tomou como verdade sempre. Né? Então, será que é verdade eu apanhar todos os dias? Será que é natural todo mundo apanhar? Por que a minha irmã não apanha e eu apanho? Né? Então, quer dizer, é ter essa coragem realmente de tirar esse véu e se questionar, que é desafiador. Não é um processo simples. Eu nunca olhei para isso de uma hora para outra e tem um processo maior ainda, que outras meninas trouxeram aí, que é a questão dessa mulher não ter uma rede de apoio, que é uma questão das pessoas falarem, putz, eu não posso me intrometer, não é problema meu, que é uma questão que se a mulher é dependente, você tem que ficar aí mesmo porque você não tem para onde voltar. Então, a minha mãe, à época, só conseguiu sair de 4 anos de violência doméstica porque ela tinha uma rede de apoio. Ela tinha uma casa para voltar. Né? E ela casou por uma escolha própria. Então, também ela entendeu que ela tinha que sair daquela situação porque ela escolheu, mas porque meus avós já tinham dado para ela o direito de escolha. Né? Então, não foi casado forçado, não foi porque você tem que casar só porque você engravidou. Você casou porque você fez uma escolha. E também você tem que ser autorresponsável de sair dessa relação. É simples? Não. Ela tinha uma família muito forte que estava lá pronta para acolhê-la, porque existe uma questão financeira também neste processo. Né, que embora ela trabalhasse, mas ela tinha um desafio de dar conta de 3 meninas, né? Então, quer dizer, ela conseguiu voltar para casa e a família toda apoiou, mas é um processo tão introjetado como o racismo, como o machismo, que a gente simplesmente vai vivenciando e está tudo bem. Eu apanho só 3 dias, minha mãe apanhava 7. Né? Então, quer dizer, qual é o nosso papel nesse questionamento? E isso não é só para a mulher, isso é para o homem também. Quantas vezes eu estou repetindo esses relacionamentos? Porque a gente não está dizendo de bater, a gente está dizendo as formas que você fala, o excesso de amor que aquele homem tem por aquela mulher que não deixa nem ela respirar, aquele que super protetor, que compra tudo, que resolve tudo, você não precisa ir em nenhum lugar que eu resolvo, porque quer que gere essa dependência de que, nossa, ela é fraca, ela é frágil, ela precisa de mim para ir no mercado, ela precisa de mim para carregar uma sacola, porque é diferente o cavalheirismo da superproteção. Existe uma grande diferença aí, embora a gente diga que não, ele está sendo cavaleiro. Imagina, né? Então, quer dizer, qual a teia? Onde eu estou embrenhada? O cavalheirismo não é o conceito do patriarcado, né? O próprio conceito do cavalheirismo é o conceito do patriarcado. Então, acho que a gente precisa também aprender a questionar esses conceitos romantizados, né?
de rótulos que a gente coloca nas pessoas, né? Porque por que que um homem precisa ser responsável por prover financeiramente uma casa, né? Se a gente está pensando aqui em lutar para ter equidade no mercado de trabalho, os homens precisam apoiar a equidade justamente porque eles não são responsáveis por manter financeiramente. A Brené Brown, ela conta no livro A Coragem de Ser Imperfeito, né? E acho que no TED dela ela fala isso também, sobre a vergonha, né? Os tipos de vergonha. E fala que a vergonha da mulher está muito relacionada com o físico, com a aparência, Sim. peso, né? Com a questão toda da beleza. E a vergonha do homem está relacionado com a questão do sucesso financeiro. Então, o homem, quando ele se sente fracassado, ele vai para esse lugar de acionar a sua vergonha, né? E a mulher, quando ela tem uma celulite lá no calcanhar, ela vai para esse lugar de acessar essa vergonha. Mas a gente precisa também desconstruir isso, gente, porque se nós estamos falando de relações equilibradas, de relações saudáveis, de relações onde as pessoas são inteiras, que elas não precisam de tampa de laranja nenhuma, nem de tampa de panela nenhuma, porque Nem de chinelo velho, nem o pai de chinelo velho. as pessoas, elas cuidam das suas próprias crianças feridas e não colocam a responsabilidade das suas questões emocionais nas costas de nenhum, não terceiriza isso, né? Então, nesse lugar, por que o homem tem que pagar a conta? Quem foi que contou? Então, aí também vai o questionamento para as mulheres, e eu me incluo nesse bolo, porque durante muito tempo eu achei que sim, que tinha, e hoje eu penso bem diferente, né? Por que a gente acredita que o homem tem que pagar a conta? Uma coisa é a gente falar, entender que o homem tem claro, considerando algumas exceções, mas que o homem é mais forte fisicamente que a mulher, tranquilamente, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez, que é: mulher não carrega peso porque mulher tem útero, mulher carrega filho. Tá tudo bem, né? Se a gente for falar da questão física, né? Mas nós somos muito mais do que só corpo. Nós somos corpo, somos mente, somos emoções e somos espírito. E temos outros tipos de forças além da nossa força física. E a gente não precisa só trazer essa base de comparação para ter equilíbrio nas relações. Então, eu acho que do ponto de vista da gente buscar também relações mais saudáveis, a gente precisa começar a questionar essa lógica do porquê que o homem que tem que pagar a conta, né? Se somos ambos adultos, ambos saudáveis, ambos capazes de criar, de produzir, de desenvolver os seus trabalhos, ambos absolutamente capazes de ter a sua independência financeira, porque as pessoas, elas não podem compartilhar, né? E estar mais focada no compartilhar as suas experiências do que preocupados com a questão do quem vai pagar a conta, né? E aí vale mais o homem que paga a conta, vale mais o homem que provê a casa. Gente, isso está ultrapassado, né? E isso também é mais uma questão que sustenta essa lógica do patriarcado, que vai sustentar a lógica do relacionamento abusivo, porque a gente vive num mundo que é capitalista, então quem tem acesso ao recurso financeiro vai ter mais poder. Porque essa é a lógica do mundo. Faz sentido do ponto de vista espiritual, energético? Talvez sim, talvez não, porque tem toda a questão do dinheiro ser uma energia, né? Mas quando a gente está falando de uma troca saudável entre dois adultos, não faz sentido a gente sustentar essa lógica, né? Porque essa lógica a gente sabe de onde vem, de um lugar em que as mulheres elas não podiam fazer
expressar sua arte, né? As mulheres não podiam vender o seu trabalho porque elas estavam no lugar de ficarem submissas ao homem que poderia sair de casa para tirar o seu sustento, né? E aí tem toda a questão, né, medieval também, das mulheres que tinham, né, os seus saberes e que foram queimadas na fogueira por conta disso, né? Então, deixaram de poder levar esses talentos para o mundo. Tem muita coisa para a gente desconstruir nessa lógica, mas acredito que o primeiro passo mesmo para a gente transformar é a gente começar a assumir responsabilidade. É a gente sair da criança ferida e assumir responsabilidade pelas nossas escolhas, porque as nossas escolhas nos trouxeram até aqui. O que a gente faz com isso? A Ângela está dizendo o seguinte: está muito difícil para os homens perceberem que não precisamos deles para nada. Tem gerado, como é que é? Tem gerado alguns que se aproximam das mulheres mais velhas para tirar proveito. Eu acredito que entra na mesma informação que a gente falou. Se eles estão tirando proveito, eu também não estou sendo como é que eu posso falar, preenchida com isso? Porque se uma pessoa se aproxima da outra, é porque a outra diz que está aberta para receber essa pessoa, né? E tem essa clareza, sim, tem aquela história, né, de que eu sou mais velha, eu também estou mais frágil, acredito que eu estou mais frágil, também acredito que eu preciso dessa pessoa, e aí tem aquela troca que acontece entre homem mais rico e mulher mais nova. Ela dá a plenitude dela e ele dá o dinheiro. Né? E ele dá o dinheiro. Então, assim, e a gente também precisa entender que a vida é uma troca. E não tem só eu ganho ou só eu perco. Se eu tenho uma relação e mantenho essa relação, é que para mim é positivo, para mim está trazendo algum ganho. Né? E aí a pergunta é, será que este ganho está realmente me atendendo ou eu estou fazendo só para não me sentir sozinha, só para dizer que eu tenho alguém? Porque são escolhas. Né? O que a gente está dizendo aqui, que quando a gente expande a consciência, mais caminhos nós enxergamos. E aí, quais caminhos que a gente quer enxergar? Porque aí a gente sempre repassa a responsabilidade para o outro. Né? Porque eles estão se aproveitando. Não, mas por que eles estão se aproveitando? Qual lugar em mim acha que eu mereço ser aproveitada? E qual lugar em mim está ganhando também com isso? Porque não existe um lado só ganhar. Você pode estar ganhando até mesmo, mas você está ganhando alguma coisa. Né? Então, a gente também precisa, quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente fala desses caminhos que é do questionar. Se para você estiver tudo bem, e acho que até a relação do abusivo ou não também depende do ponto de vista, porque se para você estiver tudo bem, tá tudo bem, não sou eu que vou dizer para você que você está errado. Mas se você olha e diz, tem alguma coisa desconfortável, não tá legal, tá esquisito, você vai ter que buscar novas possibilidades. Né? Então, passa por essa coragem todos os dias, principalmente das mulheres pretas mais velhas que, por exemplo, eu tenho 44 anos. Quando eu me separei, falaram para mim, nossa, mas você se separou, o que você fez? Mas agora, com 44 anos, será que você vai arranjar alguém? Então, se eu for me apegar nisso, eu estava casada até hoje. Estava casada até hoje. Então, quer dizer, qual que é a relação de estar bem? Qual que é a relação de ter alguém? Será que a minha ideia... Eu vou viver até os 100, gente. Não, um pouco mais. 120. Então, eu tenho aí... E eu tô aqui com carinha de 30. Porque eu vou chegar aos 100 com carinha de 50. Como é que é a parada? Como é que eu consigo associar a felicidade à idade? Como é que eu posso diminuir um ser humano à sua idade? E a ser mulher, logo sendo mulher... Você é mais velha, você não vai conseguir ninguém. Quem disse? Deixa eu abrir minha agenda. Não, e quem entende? Então, precisa conseguir alguém, né? Foi a Ângela que falou que as pessoas, os homens perceberem que não precisamos deles para nada. Eu não acho que a gente não precisa dos homens para nada, porque eu acho que nós somos seres sociais. E a troca energética é uma troca que é gostosa. Né? Quando necessária até. Ela é prazerosa, né? A questão é que a gente vai pro relacionamento com as nossas crianças feridas. Tem uma escultura que é bem famosa na internet, né? Que mostra dois adultos. É uma escultura toda vazada, dois adultos sentados de costas um para o outro e as crianças feridas de frente dentro dos adultos, de frente uma para outra. E é exatamente aquilo que a gente faz, exatamente aquilo que acontece.
E aí a gente vai para esse lugar de que eu vou para o outro lado do pêndulo, né? Ou eu tô nesse lugar de aceitar a relação abusiva, ou eu tô nesse lugar de que eu não preciso de você para nada. Caminho do meio. Como é que eu posso curar minha Eu preciso. criança? Eu também, gente. Uma delícia. Eu gosto bem. Como é que eu posso curar minha criança para eu ir com o meu adulto para esse relacionamento? Né? Porque criança não se relaciona. Criança brinca. Criança não tem relacionamento. Mas a gente vai com a nossa criança no relacionamento. Então, para quem está nesse lugar... Eu estou lendo um livro também, que é dos meus estudos de Tantra, que é do Krishnananda, que se chama O Amor Não é um Jogo de Criança. Gente, é tapa na cara, é pau, porrada e bomba, é realmente, assim, muito forte o negócio. Porque a gente vê o tanto que a gente entra nos joguinhos. É maluco, que a gente na manipulação... no usar o outro, e o tempo todo buscando suprir um buraco que não é o nosso parceiro romântico, afetivo, sexual que vai suprir. Resolver. Não vai resolver, né? Porque esse buraco que está aí, existe esse buraco, é um buraco da dor da nossa criança emocional ferida e isso não dá para terceirizar. Esse cuidado é seu e de mais ninguém. Não é de papai, não é de mamãe, não é de marido, não é de namorado, não é de amorzinho, não é de mais ninguém. É seu. Não é de ficante, não é dos 10. Enquanto a gente não entende isso, a gente continua vivendo esses relacionamentos que são codependentes, que são violentos, que são abusivos. E não necessariamente a gente está falando aqui de violência física. Mas o que vocês acham de um relacionamento, por exemplo, em que as pessoas pulsam o celular do seu companheiro? Tapa na cara. Não, e acha lindo. E acha que tá arrasando. Né? E acha que tá arrasando. As pessoas têm redes sociais em casal. Que maluca essa porra. Eu olho para essas coisas. Eu olho para essas coisas e falo, ou eu sou muito para frente, ou eu sou muito para frente, ou as pessoas estão muito atrasadas. Porque é isso. E acha lindo. E aí você não entende quem a rede de quem é quem, você não entende a individualidade de ninguém, porque é isso, o relacionamento acaba quando a sua individualidade acaba, né? Porque aí você, aquela história, nós somos uma puta que pariu, eu gosto de ser eu mesma, do meu jeitinho, linda, legal, simpática, às vezes mais linda ainda. Eu gosto de ser isso, não quero nenhuma sombra. Né? Eu não quero nenhuma sombra. Se é pra eu ter um com o outro, eu me relaciono comigo mesmo, gente. Tem a caixinha lá dos brinquedos, eu vou me divertir sozinha. Se é pra me tornar um com o outro, eu fico comigo mesma. Não, eu quero um outro assim. Que seja outro, diferente de mim. Que eu possa aprender alguma coisa, né? Que juntos possamos ir para o próximo nível. Né? Que é esse o ponto. Enriquecer as minhas experiências, enriquecer as minhas trocas, enriquecer os meus orgasmos, né? Porra! Ontem foi dia do orgasmo, gente. Vamos fazer festa. Então, é esse o ponto, né? Quando a gente traz essas discussões, é para a gente repensar. Né? Porque uma pessoa que precisa 24/48, olhar o celular do outro, uma pessoa que precisa ter rede em conjunto, porque não confia no parceiro, a ponto de deixar ele ser livre, tem um problema. No meu caso, por exemplo, o meu não gostava porque era livre demais. Vai entender! Porque é isso, eu acredito que, cara, as pessoas precisam ser livres para se relacionar, para conversar, para criar amizade, para gerar. E aí você começa a cercear o direito do outro, no sentido que você não pode isso, você não pode aquilo, eu não quero que você converse com fulano, não quero que você converse com o Bertano, você não pode ir com essa roupa, aí esse cabelo não tá bom. Quer dizer, até você virar o outro. Aí você perde, a pessoa perde interesse, porque quem quer alguém igual? Senão a gente se relaciona com a gente mesmo. Né? Então, assim, a gente precisa... Olha, gente... Maria, estou recebendo o currículo. Temos aí 5 minutinhos.
contato@anaminuno.com.br. Estou recebendo currículos, porque é isso, gente. A vida é isso, a vida é linda, é maravilhosa, a gente tem que se permitir. Gente, eu não tô no Tinder, mas me manda um direct. Isso, eu aceito. Eu também não estou no Tinder. Não utilizo rede social, essas redes sociais. Ainda não consigo ainda dar conta disso. A gente tem muita coisa, não dá conta. Mas a gente tem direct, tem Instagram, tem, né? Tem contato@anaminuno.com.br, tem e-mails. Então é isso. Gente, quero agradecer vocês. Olha, pra quero quem agradecer chegou agora no final e não está entendendo nada do que está acontecendo, essa live era sobre ancestralidade e relacionamentos abusivos. Acabou virando sobre orgasmo e poliamor. Mas o que a gente quis dizer com tudo isso é que a gente precisa aprender a curar as nossas feridas internas, a olhar para a nossa criança emocional e trabalhar essas questões internas do nosso vazio interno para a gente poder ir com os nossos adultos para os nossos relacionamentos, que é a partir da nossa cura individual que a gente vai curar o coletivo dessa insanidade que é relacionamento abusivos e repetição de prazer no desprazer, né? A lealdade aí ao sistema desse amor distorcido que a gente vê por aí. Além do amor não jogo de criança, também tem o Amar e Ser Livre. É um outro livro que vale a pena, recomendo. Obrigada, Melissa. Próxima live vai ser sobre orgasmos lúdicos. Isso. Eu quero. Não sei se ainda tem uma... e prazer. Eu não sei se eu estou apto para falar desse assunto, mas a gente fala. Olha, eu estou fazendo terapia toda semana, terapia tântrica, né? Toda semana, que é para me preparar. Que delícia! Eu fiz algumas sessões, delícia! Então, gente, eu quero agradecer aqui o Icogesp, que me mandou presentes, me mandou esse brinco lindo, me mandou essa tiara, essa querida agendinha. Você tá pra cá, pra Praia Grande também. Essa agendinha, esse pendrive. E assim, gente, foi divertida a nossa... por isso que eu gosto de falar de coisas pesadas, porque aqui fica tudo mais legal, né? Então, de coisas sérias de forma leve. É possível. Pode. É possível, é permitido, é seguro, é justo e nós merecemos falar de assuntos sérios de forma leve. Olha que coisa maravilhosa, gente. E divertida. Então, Icogesp, a Cacá tá cobrando de você, viu? Que você precisa mandar as coisas para ela. Olha que brinco lindo. Venho de Icogesp. Quero agradecer. Meu buraco tá vazio. Precisa encher. Quero agradecer vocês por nos acompanharem e até a próxima live, que ela vai tocar. Eu vou ficar só de ouvinte. Pode deixar que eu vou me preparar para falar de orgasmo, ancestralidade e prazer. Bora destravar aí o nosso potencial orgásmico. Por favor, porque é criatividade, é produtividade, é prosperidade. Por que eu tô linda assim? Tá faltando ficar mais linda ainda, né? Preciso de ajuda, mas a gente sempre pode melhorar. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Beijo.